respondendo à pergunta de uma seguidora com amor, carinho, cuidado e sabedoria, ela me fez a seguinte pergunta: missionária, o ateu, ele não crê que Deus existe, mas ele é bonzinho, ele ajuda, ele pratica boas obras, ele pode ser salvo? E a minha resposta é: pode ser salvo sim, se seguir os passos que eu vou falar aqui agora. Em primeiro lugar, nós vamos ler em Romanos. Romanos 10, no verso 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se com a tua boca confessares, pelo visto ele não confessa que Jesus ressuscitou entre os mortos. Ele não crê em seu coração que Jesus ressuscitou entre os mortos, que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, porque nós estávamos destituídos da graça por conta do pecado, e através da morte de Jesus nós fomos unidos a Cristo novamente. Então ele não crê. Para ele ser salvo, ele precisa crer, não só ele, mas qualquer um que não confessa que Jesus é o Salvador, precisa confessar para ganhar a salvação. E não somente confessar, mas permanecer até o fim. Amém? Aí ela disse, mas ele pratica as boas obras, ele é uma pessoa que pratica obras, que faz o bem. Nós vamos lá em Efésios 2, que diz assim: porque pela graça sois salvo por meio da fé. Então ele não tem fé, é pela graça, mas por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem de mim, não vem de outras pessoas, mas vem do nosso Senhor Jesus. É dom de Deus. No 9 diz assim: não vem das obras, não é de obra, não é porque o fulano faz obras, não é porque o fulano tem boas obras, não. Para que ninguém se vanglorie, por quando aquela pessoa que pratica as boas obras, pratica o bem, faz o bem, ele gosta de dizer, né? É igual os fariseus que estavam ali dizendo, eu faço bem, eu ajudo, eu sou dizimista, eu faço isso. Não, para que ninguém venha se gloriar. É dom de Deus, é dom gratuito de Deus. É a graça imerecida, nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu quando nós confessamos, quando nós cremos que Ele é Deus, que Ele é Jesus, né? Então não é pelas nossas boas obras. Nós vamos em Marcos, ela diz assim, ele é bom, ele é uma pessoa boa. Sabe o que aqui o próprio Jesus diz? Que ninguém é bom senão Deus. Em Marcos 10, no capítulo 18, o próprio Jesus disse ali, o próprio Jesus disse a seguinte frase: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Então não existe esse negócio de bonzinho, porque ninguém é bom senão Deus. O único bom é Deus, que cuida de mim, que cuida de você. As pessoas às vezes dizem, o fulano é bom, mas ele pratica coisas erradas. O fulano é bom, mas ele mata. O fulano é bom, mas ele rouba. O fulano é bom, mas ele não pratica a justiça, ele é injusto muitas das vezes. Mas o fulano é bom, mas ele faz as coisas erradas. Bom é Deus. Só existe um que é bom, o próprio Jesus disse. Aquele que é bom é Deus. Nós vamos ver agora também em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui novamente está dizendo, todo aquele que nele crê. Então, nós precisamos crer, o ateu precisa crer. Aquele que não crê em Deus precisa crer para poder ganhar a sua salvação. Ele precisa crer que Jesus morreu, nasceu, morreu e ressuscitou dentre os mortos, que ele foi sacrificado para que nós fôssemos salvos. Então nós precisamos crer que ele é o Senhor Jesus.
Continua em João 3, eu li o 16, continua no 17 dizendo: porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, ele enviou o seu filho para nós sermos salvos por ele. Então, não existe outro meio de salvação, não existe outro caminho, não existe outra maneira de chegar à salvação, aos céus, a Deus, senão pelo nosso Senhor Jesus. E continua no verso 18 dizendo assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aquele que não crê, se na sua última hora ele crer, ele confessar, ele pode ser salvo, mas se ele não crer, não tem como ganhar a salvação sem confessar o Senhor, sem crer que ele ressuscitou dentre os mortos, sem crer que ele, através dele, nós ganhamos a salvação. Não é por mérito nosso. Eu mesma não posso me salvar. A salvação é um dom de Deus, não vem de mim, não vem do homem, não vem das obras, para que nós não nos vangloriamos, nos achamos melhor, nos achamos mais merecedor. É imerecida, é uma graça imerecida. Nós não merecíamos, nós não merecia nada. E o Senhor enviou seu Filho. E para finalizar, eu quero ler João 14:6, que diz que Jesus, ele é o caminho. João 14:6 disse assim: e disse Jesus, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui está bem mais que explicado que ninguém chega à salvação, ninguém chega a Deus, ninguém chega ao trono de Deus, à glória de Deus, à presença de Deus por outro meio. Não existe. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim não perecerá, mas terá a vida eterna. Então é através de Jesus, é através do Filho de Deus que nós chegamos a Deus. Então não vem com essa história: mas o fulano vai ser salvo porque ele é bom, porque ele pratica boas obras, porque ele é bonzinho. Não, bom é Deus. Só existe um bom, que é Deus. Não existe outra maneira de receber a salvação se não confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Não existe como chegar à salvação se nós não conhecer o caminho, não entrar no caminho, não conhecer a verdade, né? E não é por obras, para que nós não venhamos nos achar melhor, maior do que o outro, melhor do que o outro. Não, não é por obras, não é por ações, não é por praticar bondade, não. É pela graça, mediante a nossa fé, pela graça através da nossa fé e confessar